E se eu te falasse que você está preso numa jaula invisível? E vou falar mais. E se eu falasse para você que a maioria de nós, homens, a gente mesmo se prende a certas coisas, a gente está preso, a gente está em uma prisão que a gente mesmo construiu pra gente. Só que essa prisão, ela não é feita assim de barras de metais ou correntes, né, como a maioria das prisões que a gente vê por aí. Essa prisão ela é feita de medos, feita de insegurança, feita de rotina e feita também dessa bizarra ideia que a gente tem, principalmente nós homens, né, da gente às vezes ser aceito pela sociedade, da gente ser aceito pelas pessoas. E isso com certeza é uma prisão mental que eu sofri por muito tempo e que me impediu de fazer um monte de coisa na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual e uma série de coisas. Então o tema desse conteúdo é porque homens comuns nunca chegam ao topo. E se chegar é por obra, sei lá, de muita sorte, né, ou por algum milagre. Mas dificilmente pessoas comuns, é óbvio, esse conteúdo hoje eu quis fazer ele mais direcionado para os homens, mas muitas coisas que eu vou comentar aqui com vocês servem para homens, para as mulheres, mas eu acho que os homens sofrem mais do que isso. As mulheres não sabem o que é ser homem numa sociedade como a nossa hoje em dia, que a cobrança é muito alta, né? E enfim, os homens estão deixando de ser homens, né? Como era no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Estão ficando cada vez mais fracos e não estão conseguindo dar conta do recado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, você quer aprender a ter uma vida financeira melhor, você quer aprender, né, a ter mais sucesso na sua vida, eu costumo sempre compartilhar ideias, né, aqui com vocês de coisas que eu passei, de livros que eu leio, de conceitos que eu aprendo. Então, se você tem interesse e ainda não está se inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, né, de ativar o sininho, né, para você receber as notificações sempre que eu colocar vídeo novo aqui. Não esquece de dar aquele joinha super legal que eu vou sempre agradecer você. Então vamos aqui para o caderninho do Thiagão, né, que eu sempre quando eu vou criar esses conteúdos, eu coloco uma espécie de um diário meu. Antes eu anotava, eu devo ter uns 3 ou 4 cadernos universitários cheios de anotações desde 2006, 2007, que eu comecei a estudar bastante sobre essas questões de desenvolvimento pessoal, e hoje eu me rendi, né, às questões digitais, então eu tenho as anotações aqui no Notion, é mais fácil também para eu buscar as informações quando eu preciso. Então eu quero compartilhar algumas das coisas, alguns conceitos, ver se vocês concordam comigo, que vão ajudar você a quebrar esses grilhões, quebrar essas amarras, né? Fazer você sair dessa prisão que talvez você também esteja, às vezes não esteja prestando atenção. Então, a primeira prisão, a primeira coisa que amarra a gente, que me amarrava bastante, é a zona de conforto. E por isso que eu coloquei em primeiro lugar, porque enquanto a gente estiver confortável em estar desconfortável com alguma situação, dificilmente as coisas vão mudar pra gente. Então, eu vivia numa situação, quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, relativamente bacana, né? Eu tinha, né, uma situação financeira mais ou menos estável, tá, minha família e tal. Então, as coisas estavam, eu não tinha porquê, né, sair da minha zona de conforto, fazer muitas coisas. Só que aí, né, quem conhece um pouquinho, né, da minha história, sabe, né, minha família entrou por problemas financeiros, a firma que a gente tinha, né, essa empresa acabou falindo, tive um monte de problema emocional, entrei em depressão muito profunda, por conta de várias coisas, né? E eu entendi que eu precisava sair da minha zona de conforto, eu não podia ficar no mesmo lugar que eu estava. Se eu quisesse que as coisas começassem a melhorar para mim, eu precisava mudar, eu tinha que sair de alguma forma, expandir os meus horizontes. E aí foi que comecei a estudar sobre muita coisa, estudar sobre psicologia, principalmente em questão de comportamento, estudar sobre meios de eu ganhar dinheiro, meios de eu ficar mais forte, meios de eu ficar mais sábio, né, adquirir conhecimento que eu achava, né, que eu tinha, né, algum tipo de conhecimento, né, através de alguns livros só que eu tinha lido. E aí, quando você começa a estudar, você começa a entender o tamanho da nossa própria ignorância, né? E a gente, né, entende que a gente precisa cavar muito mais para a gente ter um pouquinho, um vislumbre, né, do que é sabedoria de verdade. Então,
Sair da zona de conforto é super necessário. Se você está empurrando meio que a vida com a barriga, eu desafio você. Não espere, né? Se você tem uma empresa, não espere a sua empresa quebrar, não espere o seu barco afundar, não espere aquela pessoa que você ama deixar você, não espere alguma doença atingir você. Comece a sair da sua zona de conforto, comece a alargar um pouco, né, os teus horizontes. Se você puder, né, procure ter uma fonte a mais de renda, procure ler mais, procure interagir mais com as pessoas. Isso vai fazer muita diferença para você, né, e quando você precisar, porque com certeza a vida vai cobrar isso aí de você. Você não vai estar preso, tá? Você vai ser uma pessoa livre, né, e vai ter a direção certa, né, da onde você tem que ir. A outra coisa que eu anotei aqui no caderno do Thiagão, né, o medo do julgamento. Também tinha muito isso. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu sempre, desde criança, eu era sempre aquela pessoa mais quietinha, né? Lá na escola eu era na turma do fundão, não queria ser importunado, sabe? Queria chegar invisível nos lugares e sair invisível dos lugares. Não gostaria, não queria, né, que as pessoas olhassem para mim, né, me notassem. Eu sempre tive esse tipo de problema. E eu também, eu cresci assim, na minha adolescência, na minha juventude, chegou na minha fase adulta, e isso daí foi um problema para mim, né? Porque quando eu comecei a querer sair da zona de conforto, eu tinha medo que as pessoas julgassem, né? Ah, nossa, Thiago, mas você vai fazer isso? Comecei a fazer um monte de tipo de negócios, né? Que muita gente meio que torcia o nariz. Poxa, Thiago, mas você tinha que estudar, você tinha que fazer uma faculdade, você é tão inteligente, né? Por que, né, faz alguma coisa assim e tal. E eu não queria ir por esse caminho, né? Eu entendi que eu já comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu sabia desde sempre que eu queria ter meu próprio negócio, eu queria ter minha liberdade. Eu não sabia direito o que eu fazer, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? Mas eu sabia que eu não queria comer pelas mãos de outras pessoas, eu não queria ser refém de um sistema. Eu não queria viver por causa de um contra-cheque ou de um emprego que não fizesse o menor sentido para mim, mesmo eu precisando na época, né? Que nessa época minha família já estava, né? A gente estava numa situação bem complicada. A gente vivia de doações, né, da igreja, de familiares e tal, por um espaço curto de tempo, né? Mas foi uma coisa bem complicada. Então eu tinha medo do julgamento. E comecei, na época, né, a empreender na área de marketing digital. Naquela época a gente chamava de internet marketing, né, que no Brasil, isso foi em 2009, e aqui no Brasil quase não tinha isso, né? E comecei a estudar bastante o que o pessoal estava fazendo lá fora, né, lá nos Estados Unidos, né, na Europa, e muita gente torcia o nariz, porque era uma coisa muito nova, era uma coisa arriscada, né? Muita gente vinha me aconselhar que eu tinha que seguir o caminho tradicional, né? Fazer o que todo mundo estava fazendo. E quando eu olhava o que todo mundo estava fazendo e o que as pessoas estavam recebendo, em termos de financeiro, em termos até de qualidade de vida, isso não me encantava nem um pouco, né? Então eu tive que vencer esse medo de julgamento, falando, não, eu vou confiar no meu taco, eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim. Eu confio, né, no que eu estou fazendo. Quebrei a cara muitas vezes, né, mas foi uma das melhores decisões que eu tomei, né, de ir por esse caminho, né, de empreender. Então, se o medo de julgamento atrapalha você, saiba que você está numa prisão. Saiba que você está preso à opinião de pessoas que nem pagam os seus boletos, né? Não sei por que você está pensando, é o que eu pensava, né? Tudo bem, a gente tem que escutar, né, pessoal da nossa família, né, pessoas que nos amam, inclusive, que nos dão certos conselhos que às vezes a gente não concorda, mas eu acho que é interessante a gente escutar, né? Mas às vezes conselhos gratuitos que machucavam, né? Muitas críticas que não eram construtivas, né? E às vezes medos que as próprias pessoas tinham sobre elas. As pessoas às vezes não queriam quebrar esses grilhões e achavam que você tinha que fazer o que elas estavam fazendo. Então eu pensava, pô, mas essa pessoa não paga minhas contas, essa pessoa não sabe o que eu quero da minha vida, a pessoa não está enxergando aquilo que eu estou enxergando. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, se você tem esse problema de medo de julgamento, né? Ninguém vai pagar as tuas contas. Então faça o que você sabe ou o que você acha que você sabe que você tem que fazer. E depois o tempo vai dizer se você está certo ou não. É claro que você pode ir corrigindo o teu percurso, como eu corrigi o meu. Tinha muita coisa que eu fiz, que eu quebrei a cara, né? Enfim, foi complicado. Mas se não fosse essas coisas, eu não ia ter a resiliência necessária para continuar, eu não ia ter o conhecimento necessário para continuar, porque não é através de cursos só, não é só através de livros, não é só através de congressos ou coisas que a gente participa
que a gente consegue conhecimento, mas a maior parte do que a gente consegue, né, que tem, para a gente ter resultado, vem através da prática, vem através da ação. Eu sei que muita gente às vezes não gosta de ouvir isso, mas você tem que errar bastante, né? Erra bastante, erra rápido e corrija, né, os rumos do que você está fazendo, em qualquer área da sua vida. Prometo para você que o futuro, né, vai ser melhor se você fizer isso. Outra coisa que eu coloquei aqui no caderno do Thiagão, isso daí para eu nunca esquecer, trabalho duro não é o suficiente. Eu trabalhava muito. Na época que eu também, né, eu trabalhava junto, né, na nossa loja, a gente tinha uma empresa, uma loja de tintas aqui muito grande aqui na nossa cidade. Eu trabalhava pra caramba, né, e o resultado financeiro não era nada legal, né. Trabalhei em outros negócios também, e também o resultado não era legal. Eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje, devo confessar. Não que eu não trabalhe, eu tenho muitas coisas para fazer, mas é um trabalho muito mais tranquilo. Olha que bizarro. Hoje eu trabalho muito menos do que eu trabalhava, tenho ganhos muito maiores, tenho possibilidades, isso que eu acho que é o mais interessante, né? É a possibilidade, né, de ganhos futuros, né? Eu vejo que é uma tendência que só cresce, né? Empreendedorismo, as coisas que eu faço, produção de conteúdo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, eu sempre vou bater nessas teclas. Se você quer empreender, se você quer, enfim, começar o seu próprio negócio, ter uma voz na internet, ser uma pessoa conhecida, produza conteúdo. Eu vou ser muito chato e sempre bater nessa tecla aqui. Então, produzir esses conteúdos para mim é um prazer enorme. Você acha qual é o trabalho que eu tenho de fazer um conteúdo desse, um vídeo desses aqui para vocês, que muitas vezes as pessoas me mandam mensagens, né, me deixam comentários, inclusive depois deixa um comentário aqui embaixo, eu fico super feliz, né, quando as pessoas escrevem, né, concordando ou não concordando, a gente tem um diálogo, né, um debate, eu acho muito, muito bacana isso, criar uma comunidade de pessoas que tem mais ou menos o mesmo objetivo. E não é trabalho nenhum, inclusive isso é muito bom para mim, porque eu tive que sentar, escrever um roteiro, concatenar ideias do que, por que os homens comuns não chegam ao topo, porque são lições que eu aprendi. O que eu devo fazer para poder passar para o pessoal, para eles não passarem pelos mesmos problemas que eu passei, né? E eu compilei algumas coisas aqui, estou gravando esse vídeo, qual é o trabalho que eu tenho? Eu sou pago por isso. As pessoas compram os meus produtos, as pessoas compram os meus serviços, eu ganho dinheiro com monetização de vídeo nesses vídeos. Sabe, isso para mim nem trabalho é. Isso é um dos negócios, né, que eu tenho. A gente tem outros negócios também. Por isso que se deixasse eu fazer conteúdo direto. Ficaria o dia inteiro fazendo conteúdos aqui, fazendo live, conversando, né, com o pessoal, porque isso é um grande prazer, né? Mas isso vai trazer um resultado financeiro muito bacana. Eu sei que daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, já me traz agora e trará ainda mais, né, no futuro. Então, não é suficiente a gente trabalhar duro. A gente tem que trabalhar de forma inteligente. A gente tem que identificar modelos, sistemas, negócios que realmente nos trazem satisfação pessoal, satisfação financeira, obviamente, e a gente ir all-in, né? A gente mergulhar de cabeça, né, nisso daí e deixar de lado tudo aquilo que atrapalha, né, esse crescimento financeiro nosso, né, e o nosso trabalho, né, que a gente está fazendo. Então, hoje eu recuso muitos trabalhos, eu recuso muitas parcerias, porque eles não vêm ao encontro das minhas necessidades, daquilo que eu quero fazer, sabe? Eu simplesmente hoje falo, não, cara, mas eu vou pagar, cara, não, obrigado, já tenho minhas coisas aqui para fazer e talvez não seja interessante para mim no momento, né? Quem sabe no futuro, uma série de coisas. Então, para mim nem é trabalho fazer isso, é um grande prazer, certo? Outra coisa que eu notei aqui, falta de clareza. Quando eu comecei a empreender, eu sabia que eu queria ter meu próprio negócio, mas eu não fazia a menor ideia do que fazer. Eu via que o pessoal estava fazendo mais ou menos lá fora, atirava para a esquerda, atirava para a direita, atirava para cima, atirava para baixo, atirava para um monte de lado, né? Até que eu comecei a acertar alguns alvos, eu comecei a acertar algumas coisas e comecei a entender mais ou menos o funcionamento dessa bagaça chamada internet. Eu entendi como é que faz para a gente construir uma audiência, eu entendi como é que faz para a gente monetizar essa audiência, eu entendi como é que faz para a gente criar produtos, eu entendi como que eu levo o meu produto para um cliente que tenha mais ou menos interesse no que eu estou oferecendo. Mas eu comecei sem saber o que fazer, né?
E isso é o mais, talvez, que dá mais medo nas pessoas. A gente tem que dar o passo conhecendo um degrau por vez. A gente dá um passo, a gente não vê a escada inteira. A gente dá um passo, daqui a pouco o degrau de cima aparece. Aí a gente dá o passo daquele degrau, mas a gente está sem degrau em cima agora. Daqui a pouco ele aparece de novo, e você vai começando a entender, você vai começando a juntar as peças, de repente, sei lá, você dá uma escorregada e cai 2 degraus. Aí você sobe mais um, e assim é a vida. Assim é a vida na área dos negócios, assim é a vida na área dos relacionamentos, assim é a vida em um monte de coisa. Né? Mas falta de clareza é um grande problema. Então, como é que a gente adquire clareza? Como que a gente sabe o que fazer? É óbvio que você vai atrás de conhecimento, você vai estudar pessoas que você identifica que sabem do que estão falando, mas você vai precisar colocar a mão na massa. Mas você vai ter que sujar, né, as suas mãozinhas fazendo. Porque às vezes o que funcionou para mim não vai funcionar da mesma maneira que você, às vezes funciona muito melhor, às vezes funciona muito pior, né? Cada um tem o seu jeitão, cada um sabe mais ou menos aonde quer ir. Tem gente que ganha dinheiro com música, tem gente que ganha dinheiro, né, com confeitaria, tem gente que ganha dinheiro com design de unha, tem gente que ganha dinheiro dando aula, né? Tem diversas maneiras de você conseguir, né, monetizar as suas paixões e começar a ganhar dinheiro, tá? Leva isso para outras áreas da sua vida também, né? Para ter clareza, tem que agir, né? Se você não agir, colocar o skin in the game, né? Você tá jogando o jogo mesmo, né? Arriscar a sua própria pele, né? Só assim você vai ter clareza. Na hora que você estiver na arena, né? É o homem na arena, né, que vai entender a hora que chega realmente a hora da batalha, aquilo que ele tem que fazer. Se você ficar na sua cama, se você ficar no sofá, assistindo um monte de vídeo no YouTube, achando que isso vai trazer resultado para você, como, sei lá, 90% ou mais das pessoas fazem, você nunca vai chegar no topo. Mentalidade de escassez. É uma muralha invisível que a gente põe na nossa cabeça, né? Às vezes a gente acha que a gente passar nosso conhecimento para as pessoas, o sucesso das outras pessoas não vai chegar na gente, eles vão tirar o nosso sucesso, ou não tem dinheiro para todo mundo, ou o mercado está saturado. O mercado está saturado, você já deve estar cansado de saber, né? Ah, Thiago, você acha que eu devo produzir conteúdo com tanta gente produzindo conteúdo assim? Claro que você tem que produzir conteúdo, né? As pessoas que estão produzindo conteúdo, inclusive a maior parte delas, sem querer criticar, mas já criticando, elas não sabem produzir conteúdo de forma eficiente, elas não têm conexão com o público, elas produzem conteúdo só para tentar vender alguma coisa, elas, enfim, né? Falta essa intimidade, né, com as pessoas, que é isso que faz a conexão. Eu já fiz alguns outros conteúdos a esse respeito, inclusive vou deixar vários outros vídeos relacionados, né, sobre esse assunto aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, talvez no primeiro comentário fixado também, depois você dá uma olhada lá, se você tem interesse nessas áreas, né, de desenvolvimento pessoal. Então, você tem que entender que tem mercado para todo mundo. Sempre vai ter um doido que vai gostar do que eu tô falando, vai se identificar, pô, esse Thiago Simões aí é um cara muito sábio mesmo, né, vou me inscrever no canal dele. Se você não se inscreveu, se inscreve, tá? Sempre vai ter. E com isso, você vai criando audiência, você vai poder vender. Eu estava, inclusive, vendo um vídeo no YouTube de uma... Ela é pintora, ela pinta quadros, né, a óleo. E ela é uma, sei lá, deve ter o quê? Uns 25, 30 anos. Ela tem, acho que é uma americana, se eu não me engano, né? Ela fala inglês e tal. E ela tem, acho que 100 mil inscritos raso no canal dela. E ela estava dizendo que... o estúdio que ela tem num lugar super bacana, super bonito, é o YouTube que paga para ela. Porque o dinheiro que ela ganha com os vídeos que ela faz, que ela sempre... O que é os vídeos que ela faz? Ela mostra ela pintando, mostra a técnica de pintura, mostra o que ela vai fazer. Olha, hoje eu vou desenhar um cavalo, vou pintar um cavalo. Essa paisagem aqui, eu vou usar a técnica não sei o que, vou misturar essas tintas e tal. Os vídeos dela são esses. Então, além de ela ganhar com o YouTube, ela ganha acho que $1.000 e poucos por mês, que isso aí, aqui pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, né, dá quase R$6.000,
que é um bom dinheiro para você criar conteúdo, só ficar o dia inteiro criando conteúdo, o efeito colateral também que isso trouxe para ela é que ela está conseguindo vender todos os quadros dela, porque as pessoas compram, as pessoas querem, porque eles viram ela pintando aquele determinado quadro, né, viram que tem uma história por trás e tal, e as pessoas começam a comprar. Então, criação de conteúdo não é só para você ganhar com AdSense. Você pode ser um encanador e criar conteúdo, você pode ser um professor de inglês e criar conteúdo, você pode ser um personal trainer e criar conteúdos aqui no YouTube e em várias outras redes sociais. Porque além de você monetizar, você poder ser pago pelas propagandas que aparecem, que é o sonho de muita gente, mas isso daí é o de menos, você vai conseguir muitos clientes, porque as pessoas vão ver que você sabe o que você está falando, né? E elas vão entrar em contato, pô, eu gostaria do seu produto, eu gostaria do seu serviço. Isso é muito interessante. Então, parar com mentalidade de escassez. Tem mercado para todo mundo que é bom, minimamente bom. Se você for minimamente bom, e o que é ser minimamente bom? É você se importar com as pessoas, é você entender o que elas querem, quais são as dores delas, quais são os medos delas, quais são os objetivos delas e como que você pode fazer para ajudá-las. Por que eu estou gravando esse conteúdo? Por que homens comuns não chegam ao topo? Porque eu quero atingir homens que estão de saco cheio de viver uma vida de mediocridade, uma vida, sabe, sempre mais do mesmo, acorda na mesma hora da manhã, vai trabalhar no emprego que não gosta, chega à noite, se entope lá de um monte de comida porcaria, fica assistindo série, desmaia na cama simplesmente para acordar no outro dia e fazer a mesma coisa. Tão preso nesse sistema, tão preso nessa gaiola mental. É esse tipo de pessoas que eu quero atingir, eu quero ajudar essas pessoas, criar uma comunidade, criar um senso, de pertencimento, falar, porra, tem um outro doido que pensa igual eu. É isso que eu quero fazer. É óbvio, o efeito colateral disso é que também vendo os meus produtos, eu também vendo os meus serviços, ganho também na monetização no canal, Mas eu tenho prazer, eu tenho, tesão de fazer isso, porque são coisas que eu vivi, são coisas que eu sei que podem ajudar as pessoas e é um enorme prazer fazer. Para mim, eu não vejo isso como um trabalho, tá? Então, pare de mentalidade de escassez. Se você acha, tem gente que quer criar canal, sei lá, mostrar jogo de videogame, mas já tem um monte de gente. O que tem que ter um monte de gente? Sabe, você tem o seu jeitão, Você tem o teu jeitão de fazer e as pessoas vão se conectar com o teu jeitão. Às vezes, mas tem um cara lá que tem 1 milhão de inscritos. Cara, às vezes as pessoas não vão se conectar com ela, vão se conectar com você. Às vezes você fala um português mais correto, alguma coisa assim, as pessoas vão gostar. Às vezes você fala umas gírias, mas vai lá e não sei o que, as pessoas também vão se conectar, Cada um vai se conectar de um jeito, desde que você tenha paixão em ajudar as pessoas, desde que você tenha paixão realmente, em trazer um entretenimento legal para elas, junto com informação. Então, criar conteúdo, como a gente faz aqui, sabe, empreender, trazer soluções para o mundo é uma das melhores maneiras de você sair dessa corrida de rato também, e você parar de ficar preso num monte de bobeira. E a última coisa que eu coloquei aqui, que prende a gente, que nos aprisiona de uma maneira absurda, é a gente se recusar e investir em nós mesmos. Quando eu comecei, eu me lembro muito bem disso, quando eu comecei, não é meio uma recusa, mas eu tinha muito medo de enfiar os pés pelas mãos. Em 2009, quando eu comecei a pensar em empreender na internet como solução para sair daquela situação complicada que eu estava, eu lembro que eu vi um anúncio, eu já contei isso em alguns vídeos aqui, já faz tempo isso, que eu contei, eu vi um anúncio de um e-book, era um livro que ensinava você a trabalhar pela internet e esse livro custava R$67. Qual que é o problema? Eu não tinha R$67 na época. Não é que eu não tinha, eu até poderia arrumar e tal, mas ia fazer falta para um monte de coisa, porque a situação estava bem complicada. A Rita, que hoje é minha esposa, a gente namorava na época, ela me deu o livro de presente, E, eu lembro que eu devorei esse e-book em talvez 2 ou 3 horas. E foi uma das melhores decisões que eu fiz, foi através deste e-book de R$67 que me possibilitou ter uma vida completamente diferente. Eu comecei a entender como é que funciona o mundo de marketing digital, que na época nem se chamava isso, como eu falei, era internet marketing.
as redes sociais estavam começando, né? Na época tinha até o Orkut ainda, né? O Facebook estava engatinhando, se eu não me engano, acho que nem o Facebook, né, tinha na época, isso em 2009. Eu estava começando, eu não me lembro. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal aqui foi ensinando a pessoa a criar uma conta no Facebook. Deve ter sido por aí, 2009, 2010. Né? Depois vocês dão uma olhada, inclusive. Era uma câmera bem ruim, um áudio horrível, mas tava eu lá ensinando como fazer e tal, sempre tentando ajudar as pessoas. Então, mas eu tinha esse medo, né, de eu investir, e depois vieram outros investimentos que eu precisava. Eu fui querer ter um blog, eu precisava pagar hospedagem, eu precisava entender como é que funcionava tudo aquilo, eu tinha que comprar um domínio, eu tinha que investir em conhecimento, né, para eu aprender a fazer um monte de coisa, cursos, outros livros e tal. E eu fui investindo, porque eu sabia que esse era o caminho. Se a gente não investe em nós mesmos, se a gente deixa que a educação formal só, ela vai nos levar para algum lugar, né? Aquilo que você aprendeu na escola só, eu sempre falo, né? Você aprendeu lá sobre fórmula de Bhaskara, né? Super útil, né? Eu tenho certeza que você usou muito fórmula de Bhaskara hoje, antes de você ver este vídeo, né? Só que não, né? Tudo que a gente aprende na escola, acho que a maior parte a gente não usa para nada, né? Não sou contra a escola, mas acho que ela tem que ter ser muito reformada para se adequar à realidade de hoje. Fora que a escola, ela não serve para a gente, para nos despertar para o espírito crítico, não serve para a gente ter conhecimento profundo, ela só serve para a gente ser um robozinho, uma peça da engrenagem do mercado de trabalho. É isso que a escola serve, é isso que as universidades servem. Se você não concorda comigo, tudo bem, mas eu estou certo, você está errado, né? É isso que a escola serve. É só para despejar um monte de gente, né, no mercado de trabalho que vai ser infeliz, na maior parte das vezes. Às vezes a pessoa gosta, né, de ficar picando cartão lá e se sujeitando, né, a mandos e desmandos de outras pessoas. Eu não gosto muito dessas coisas, não. E se você também não gosta, siga aqui os meus conselhos, né? Comece a entender como que você pode ter seus próprios negócios, né? Fazendo o que você gosta, monetizando as suas paixões. Isso é totalmente possível hoje com marketing digital, internet marketing, essas coisas todas que a gente fala aqui. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de algum assunto, né, para eu falar, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo. As minhas redes sociais vão estar aí na descrição e tal. De algum jeito você vai conseguir, né, me encontrar. Eu espero do fundo do meu coração que se de alguma coisa que eu falei aqui tenha tocado, né, você, tenha, sei lá, despertado em você alguma vontade de você se desprender, de você não ser mais refém de correntes que estão te aprisionando às vezes já há muito tempo, né, e você não consegue se libertar. Que seja hoje, né, data que você está vendo esse vídeo, né, que seja hoje o dia que você vai arrebentar essas correntes, né, e sair da prisão que tanto tem te importunado. Beleza? Um forte abraço para você, juízo, tá? E até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.